A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Ederson, esse é o canal Verdade da Fé. E hoje vamos tratar sobre um assunto muito interessante que os trinitários muito utilizam, supostamente acreditando que lhe favorece tal modo de aplicação das escrituras de forma tendenciosa. Vamos destrinchar alguns textos, desmistificar essa ideia deles. Mas antes de começarmos, gostaria de te pedir que você deixe seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para sempre estar acompanhando o que chega de novidade aqui, permitindo assim também o desenvolvimento do canal, que quanto mais vídeo você assiste, mais compartilha, mais comenta e mais curte, o YouTube entende que você gosta desses conteúdos e ele vai nos ajudar a crescer cada vez mais, indicando mais, porque está vendo que as pessoas estão se interessando por esses conteúdos. Então, vou pedir a sua ajuda para que você me ajude nesse fortalecimento do canal, amém? Sem mais delongas, vamos ler aqui João 16:13, diz assim, Jesus diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você vai prestar atenção nos pontos aqui que é muito interessante. Os trinitários dizem assim, se o Espírito Santo é Jesus, porque ele diz aqui que quando vier, porém, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Você vai observar aqui que eles vão dizer que Jesus está falando do Espírito Santo na terceira pessoa da frase, o que implica diretamente que esse não seja o Espírito Santo, porque Jesus não está falando eu. Eu observei também que há diversos praxes, Tertuliano usa essa mesma tese, porque se Jesus fosse o Pai, ele falaria de si mesmo na primeira pessoa, eu, mas não, ele fala meu Pai. Eu vou até trazer uma maratona aqui no canal só sobre Tertuliano. Vamos estar lendo diretamente na obra, para não dizer que nós somos tendenciosos, diretamente na obra de Tertuliano, diversos praxes. E lá vamos estar desmistificando e vamos estar fazendo a nossa crítica em relação à obra de Tertuliano, refutando as suas heresias. Mas, por enquanto, vamos destacar aqui esse ponto. Jesus está falando do Espírito Santo, quer dizer que ele não é o Espírito Santo. Tudo bem. Então aí vamos ter que explicar como Jesus é o Filho do Homem. Porque ele fala do Filho do Homem na terceira pessoa da frase. Se você observar em João 3,13, ele diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Observa aqui. Ele diz, senão aquele, não parece que ele está falando dele mesmo, que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem. Ele não falou eu. Ele não disse assim, a saber eu. Ele disse a saber o Filho do Homem. Isso quer dizer que Jesus não é o Filho do Homem? Ele é o Filho do Homem. Está falando de si mesmo na terceira pessoa. É muito comum isso nas Escrituras. E olha o que ele diz mais. E de modo porque Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele disse, importa que eu seja levantado? Não, ele disse que o Filho do Homem, terceira pessoa da frase. E ele complementa. O Filho, para que todo que nele crê. Ele disse em mim crê? Não, ele disse todo que nele crê. Não tenha a vida eterna. E aí, agora, como é que fica, trinitários? Jesus não é o Filho do Homem, porque ele está falando do Filho do Homem na terceira pessoa. E isso não há única evidência. Em todos os livros do Evangelho, ele utiliza a mesma forma de linguagem. O Filho do Homem é de ser entregue, o Filho do Homem é de passar, é de sofrer, etc. Não tenho essa dificuldade para compreender que Jesus é o Filho do Homem e está falando de si mesmo na terceira pessoa. Então, só porque ele está falando do Espírito aqui, na terceira pessoa da frase, significa que ele não é o Espírito mais? Irmão, mas ele disse que o Espírito não falaria de si mesmo. Opa, preste muita atenção no que está sendo dito. Porque ele disse assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Aí ele diz, porque não falará por si mesmo. Ele não está falando de si mesmo, ele não falará por si mesmo. Peraí, irmão, como assim não falará por si mesmo? Porque olha o que ele vai dizer mais embaixo. Eu vou te dizer o porquê ele não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que essas coisas que hão de vir? É justamente o fim dos tempos. As coisas que hão de vir. Aí por que ele não fala por si mesmo? Porque o Espírito fala por Cristo. Por meio de Cristo. Quando você vai em Apocalipse 1:1, o que diz lá? Vai dizer do seguinte modo. Vamos ler diretamente aqui nas Escrituras. Olha só o que diz Apocalipse 1:1. Esse daqui é um dos textos mais dor de cabeça para os trinitários, quando
Testemunha de Jeová utiliza nos debates contra ele. Mas olha diretamente o que vai dizer. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quer dizer, Deus é Espírito, João 4:24. Ele deu a Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Esse está em 1 Timóteo 2:5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então Deus, que é Espírito, deu para Jesus Cristo homem. Por isso Jesus fala que o Espírito anunciará as coisas que hão de vir, as coisas lá do Apocalipse. O Espírito, ele anuncia essas coisas por meio de Cristo homem. Por isso ele não falará por si mesmo. Ele não vai falar como um sopro no ouvido de alguém, não. Ele anunciaria pessoalmente como Cristo, na forma de Jesus Cristo, como homem. Tanto é que Jesus Cristo vem aparecer a João e vem anunciar essas coisas para ele. Então, ou seja, ele vê Jesus Cristo ainda anuncia por meio do anjo, tem todo esse construto hierárquico. Deus revela a Jesus, homem, porque Jesus é Deus na sua divindade, mas foi revelado a Jesus Cristo, homem, que passou para o anjo, que passou para João, que passou para os seus servos. Quer dizer, é tudo uma hierarquia funcional. Veja que você já vai observar que Jesus está falando aqui, que o Espírito da verdade vai anunciar as coisas que hão de vir, mas lá é Deus que passa para Jesus homem passa para o anjo. Quer dizer que o anjo é o Espírito Santo? Não. É só uma forma hierárquica, funcional. Mas o Espírito, que era Deus, é o que revelou a Jesus homem, que é esse Espírito que Jesus está falando aqui. Ele não falará por si mesmo, quer dizer, ele não vai falar do nada, ele vai falar por meio de Cristo. Cristo transmite ao anjo, que o anjo ali já vê que já pulou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Ele fala pelo anjo, o anjo fala a João, João fala aos servos. Então, a pessoa deve tomar muito cuidado com essas falsas aplicações. Dizer que ele está falando da terceira pessoa aqui, porque ele está falando na terceira pessoa aqui, porque ele não está dizendo eu, ele está dizendo o Espírito da verdade e tal. Beleza, mas aí então vai ter que explicar, porque Jesus, como Jesus é o Filho do Homem, se ele fala do Filho do Homem na terceira pessoa. E por que aqui ele diz que o Espírito vai anunciar as coisas que hão de vir, mas lá no futuro quem anuncia Cristo? Viu como é contraditório para sustentar essa ideia? Então devemos examinar as escrituras de conformidade com que elas vão nos mostrar. Amém? Vou ficando por aqui e agradeço a todos que têm assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar e curtir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!